Bom dia a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Graziela Santiago, coordenadora de conhecimento do GIF, e gostaria de dar início à sessão Fronteiras entre o Público e o Privado, Novos Paradigmas das Empresas na Coletividade. Esta mesa será mediada pela Sônia Favaretto, da B3, e terá como palestrantes Marcel Fukuyama, do Sistema B, Marina Grossi, do CEBEDES, e Ricardo Guimarães, da Timos. Após essa sessão, às 12h30, será servido o almoço na área de convivência no térreo. E não deixam também de baixar o app do Congresso no Attendify. E só um aviso a mais, essa mesa estava prevista também para ter como palestrante o Caio Magre, do Ethos, mas ele teve um problema de saúde, não vai poder estar conosco hoje, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma mesa muito relevante, muito importante aqui com os palestrantes. Eu passo, então, a palavra para a Sônia. Obrigada e uma ótima sessão a todos. Obrigada, Graziela. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite do GIF para mediar esse painel, que eu falei desde o princípio que era uma honra e uma responsabilidade, né, com as pessoas que estão aqui, poder tirar, né, delas todo o conhecimento e toda a estrada que elas têm. Eu queria primeiro só falar um pouquinho da dinâmica antes. Os panelistas vão ter uma fala introdutória, respondendo aqui ao tema da mesa. Depois a gente vai fazer uma dinâmica entre eles e abrir para vocês. Então, já queria, né, a gente tem o pessoal de apoio aí com papéis para fazerem perguntas. Então, para vocês ajudarem nessa dinâmica, colocarem as suas vozes aqui, as suas colocações, já podem fazer desde já, tá bom? Para a gente poder ter o máximo aí de interação. Poucas falas iniciais, né? A gente está aqui numa mesa que se propõe a falar sobre as fronteiras entre o público e o privado, o lugar das empresas na coletividade, quer dizer, o papel das novas empresas. A gente está em 10 anos do Congresso GIF. Para quem está nessa estrada desde o início, eu tenho essa honra de estar vendo o nascimento do GIF, na verdade, e está caminhando aí congresso a congresso, né, Dona Ruth, uma longa estrada. E a gente já teve muitos debates sobre mudanças, né? Então estamos vivendo um novo paradigma, e ao longo de todos esses 10 anos, ou até antes mesmo da composição do GIF, quando esses assuntos já eram debatidos. Mas, de fato, a gente pode falar que está também, de novo, num novo paradigma, e a gente está vivenciando e experimentando aí uma série de mudanças que se colocam, né? Muito por toda essa questão do desenvolvimento sustentável, das variáveis sociais, ambientais, de governança corporativa, que impõe um novo modelo, vem impondo um novo modelo, né? A gente não pode dizer que isso é de agora. A gente tem uma estrada que já vem se desenhando nesses novos modelos, ou nesse novo modelo há pelo menos 10 anos, né? E a gente está falando, então, de novos modelos de negócio, de novas formas de comportamento, de padrões, e das empresas como agentes de transformação, focando aqui nas empresas, que é o nosso painel. A gente, nesse momento, fala de propósito, fala de capitalismo consciente, de sistema B, né, Marcel? A gente fala de novas colocações e uma empresa que não é de hoje, mas que não pode ver mais só o papel e o retorno para o shareholder, né? A gente está falando de um mundo conectado aqui. E eu entendo que a gente está chegando muito no como, né? Eu acho que essa mesa se propõe principalmente a entender dos nossos panelistas na sua área de competência. Que papel é esse? Que cenário é esse? Né? Que como é esse que a gente tem que construir e que as empresas têm que se apropriar nesse novo cenário? E aí, obviamente, que papel o investimento social privado tem dentro disso? Então, se a gente pudesse resumir até, a gente está falando de que novos papéis, né, a gente entende e tem que se construir do ponto de vista das empresas e do ponto de vista do investimento social privado. Então, eu vou, sem mais delongas, começar aqui passando para os nossos panelistas a pergunta de fundo desse painel, né? Que é basicamente qual o novo papel das empresas na sociedade, os desafios que se colocam, como que as empresas respondem a eles, fazendo a conexão com o investimento social privado. E, claro, a gente tem aí o ponto de observação de vocês, né? Eu vou começar com o Ricardo Guimarães. O Ricardo é presidente da Timos Branding desde 98, é uma consultoria estratégica para empresas que atuam em cenários de constante mudança. Enfim, tem uma estrada importante de reposicionamentos, né, Ricardo, histórico,
históricos e emblemáticos de companhias. Então, você tem um ponto de observação para a gente muito rico, de ter auxiliado empresas a se reposicionarem, olharem para a sua marca, olharem para o seu propósito, e isso historicamente, não de hoje, né? Você é fundador e membro do Conselho da RAPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e também fundador e membro do Conselho do Instituto ATA, Gastronomia e Sustentabilidade. Então, Ricardo, vamos começar contigo, os seus pensamentos, colocações, desafios sobre o nosso painel, por favor. Obrigado, Sônia. Bom dia. Muito bom estar aqui. Te agradecer o convite e a oportunidade do tema também, que eu acho que é o tema da hora. Ter uma compreensão das dinâmicas sociais que estão impondo novos papéis para os atores da sociedade. Eu estava pensando como é que eu ia falar isso para vocês de um jeito que fosse bem produtivo no pouco tempo que a gente tem. E eu me lembrei da primeira vez que eu tive contato com esse tema, foi no início da década de 80, em Nova York. Eu tinha sido levado a Nova York pelo Thomas McCrae, não sei se vocês se lembram dele, ele foi fundador da Promon, uma empresa super referência, né, e uma proposta de uma nova atuação e da inserção da empresa dentro da sociedade, em relação com os funcionários e tal. E ele me levou para conhecer a World Business Academy, que era presidida pelo Willis Harman. Esse é um nome muito querido para mim, ele foi meu mentor durante muitos anos, faleceu na década de 90. Ele era, além de ser presidente da World Business Academy, ele era presidente da Stanford Research Institute. E a SRI fez uma pesquisa para grandes corporações do mundo a respeito do papel das empresas. E uma dessas pessoas que tinha encomendado essa pesquisa ao SRI era o Ari Degeus. Muitos de vocês devem conhecer, ele escreveu um livro super referência chamado Empresa Viva. E ele escreveu esse livro, ele era vice-presidente de planejamento estratégico da Shell. Ele que criou toda essa metodologia de planejamento que a gente usa até hoje, ele que foi um dos grandes formuladores dessa metodologia. Então, eles queriam saber para o futuro o que se esperava das empresas para que essas empresas pudessem se organizar de maneira a atender esse papel que estava desenhado pela sociedade. O resultado da pesquisa surpreendeu demais as empresas que tinham encomendado a pesquisa. Diz o seguinte: houve uma época na história da humanidade em que as igrejas eram a grande instituição que daria a regulação das relações sociais. Depois, os governos muito fortes. E aí ele chegava à conclusão de que, hoje em dia, não são as igrejas, não são os governos, porque as igrejas, se não dá certo aqui, manda cobrar no outro mundo. E era assim mesmo a linguagem deles. Os governos não, porque se não der certo a conta, fabrica mais dinheiro. Então, relaxa muito na gestão entre recursos da sociedade e necessidades da sociedade. Então, o que presidia a pesquisa era a identificação de que instituição na sociedade poderia melhor fazer a gestão entre os recursos da sociedade e as necessidades da sociedade. E a conclusão era que as empresas é que teriam a melhor condição. Por quê? Porque a empresa ela tem uma objetividade, ela tem um compromisso de fechar a conta no final do mês, no final do trimestre, no final do ano, e isso dá uma lucidez, dá uma precisão justamente na gestão entre recursos e o uso desses recursos. Então, essa competência, e na hora que você começa a olhar para a dinâmica social de que essa conta entre recursos e necessidades ela tem que fechar, senão a sociedade não está bem. Então, o papel de regular, né, o uso dos recursos e as necessidades seria das empresas. A coisa mais interessante, na minha opinião, que aconteceu naquela época foi que os CEOs, quando ouviram esse resultado da pesquisa, eles se entreolharam, eu estava lá, eles se entreolharam e falaram: a gente não se preparou para isso. A gente não estudou para isso. A gente estudou para remunerar o shareholder. E nós temos que, então, aprender. Gente, para um CEO de uma grande corporação como o DuPont, como o Shell,
ouvir um resultado desse e reconhecer que não tinha competência. E o mais interessante foi que nós precisamos criar um fórum para a gente não saber. Porque você não pode dizer tudo o que você não sabe na frente de tanta gente. Se abrir para os funcionários, se abrir para os shareholders. Então, foi criado naquela época, isso foi em 1985, me lembro muito bem, um fórum onde os CEOs podiam se encontrar para não saber. E eu estou me lembrando agora, eu encontrei com o Oded, você viu o Oded lá em cima, e quando eu voltei aqui para o Brasil, o Emerson Capaz, o Oded, quem mais? Lute, Guilherme Leal e tal, eles estavam sabendo dessa experiência, Ricardo Yang também, e eles estavam naquele movimento dos empresários, PNDE. Conta como é que é isso, como é que é essa história, para a gente poder trazer essa experiência para cá. Bom, enfim, é só para mostrar essa referência, essas duas referências. Uma é essa pesquisa, que então dá uma leitura da dinâmica social com um papel absolutamente relevante para as empresas, não contando com o governo e nem com igrejas, nem com nenhuma outra instituição. Tá? Porque não é porque elas não queriam, porque elas não tinham, no seu papel, nas suas competências, não tinha o que era necessário para fazer a melhor gestão entre esses dois universos de necessidades e recursos. Então, um ponto é essa descoberta, e o segundo ponto foi a coincidência do Ari Degeus trazer essa ideia da empresa viva. A empresa viva traz para a gestão das organizações a perspectiva sistêmica da sociedade. Essa perspectiva sistêmica, eu estava vendo agora, peguei um pedacinho da mesa anterior do Rossetti, que era sobre redes sociais, eu peguei uma pergunta e eu gostei, alguém fez o comentário, pois é difícil fazer o trabalho em rede por causa da vaidade. Como é que administra a vaidade? Aí alguém complementou dizendo, olha, não é a questão só da vaidade, é a questão de que a gente foi educado com a verticalidade da hierarquia. E na hora que a gente fala de rede, nós estamos falando de uma horizontalidade da rede, que é muito difícil. A gente não sabe trabalhar em rede. A gente não sabe trabalhar horizontal, a gente só sabe trabalhar no vertical. E isso tem muito a ver com a segurança individual de cada um. Você saber quem manda em você, quem te avalia, quem é que vai te dar aumento, quem vai te promover, te dá muita segurança. Isso é uma mudança de modelo mental que impacta mudanças culturais, e mudança cultural significa redesenhar a estrutura da empresa para ela ser mais horizontalizada, não perdendo a verticalidade, que acho que isso é uma competência que tem que ser mantida, mas não é mais suficiente para lidar com a complexidade do mundo contemporâneo. Então, você saber lidar com a horizontalidade da sociedade em rede, isso é um imperativo, isso não é uma alternativa, não é uma opção virtuosa, não é para você ir para o céu, ter cooperação, pelo contrário, hoje é um imperativo de sobrevivência. Hoje, uma organização, a gente não fala mais de sustentabilidade. Sustentabilidade, eu acho que foi um momento que a gente viveu de uma reação da sociedade com relação ao comportamento predatório das organizações. Hoje, o que se fala é gestão de risco, então o foco dos conselhos, dos acionistas, é perenidade. A sustentabilidade pode entrar como uma competência, como uma perspectiva, mas o objetivo maior é perenidade. E perenidade significa você ler rapidamente o que está acontecendo no cenário de maneira imprevisível, trazer para dentro da organização, atualizar a sua proposta de valor para voltar atualizado para o cenário. Então, nós estamos falando do fluxo de informação, com qualidade e numa velocidade que te mantém atualizado. Porque se você não está atualizado, o cenário te elimina. O princípio que rege o ambiente sistêmico é a interdependência. São os relacionamentos entre as partes do sistema. Quando tem qualidade, tem um fluxo de informação de qualidade, veloz, preciso, que mantém você sobrevivendo permanentemente num cenário permanentemente imprevisível. Então, veja que a inserção da organização não é mais comando e controle como foi sempre. E que toda a hierarquia sempre aprendeu e é muito eficiente em lidar nisso. Agora vamos fazer isso, agora... Não é agora vamos fazer. Ou você faz ou você dança. Isso começa, essa perspectiva sistêmica, ela traz uma humildade que não orna
com a arrogância das hierarquias. A hierarquia acha que faz acontecer. Tudo bem, no século XX, cenário estável, comando e controle. Sociedade em rede, essa conectividade, esse fluxo que a gente tem de produção de conhecimento, essa possibilidade não existe. Então, você está humildemente interagindo, né, e criando riqueza, e que seja da melhor maneira do ponto de vista tanto do uso dos recursos como da distribuição dos serviços, produtos e serviços financeiros, ou então você está fora do jogo. Você está criando risco. Okay. Esse é o ponto. Então, essa é a primeira bola que eu queria colocar em jogo para a gente poder começar a conversa. Obrigada, Ricardo. A gente fala aqui de competências, né? Obrigado. Acho que Ricardo trouxe a questão de competências empresariais, né, a questão da objetividade, e principalmente quando você tem essa questão do não nos preparamos para isso, né, CEOs falando isso. E aí a gente está falando de mundo novo, né, Marina? Quando a gente está falando não nos preparamos para isso. Tem a questão da vaidade, que eu vou deixar guardadinha aqui um pouquinho. E eu quero passar já, para não perder tempo aqui, para a Marina. Marina tem muito para dizer para a gente sobre isso, constrói essa estrada aí, historicamente também, olhando de perto as empresas, construindo esse caminho, presidente do CEBEDES desde 2010, no CEBEDES desde 2005, na verdade, né, Marina, como diretora executiva, coordenadora das câmaras temáticas de mudança do clima e energia, construção sustentável, finanças sustentáveis. Enfim, Marina tem um vasto currículo aí ligado à área governamental, negociações brasileiras. A gente quer muito te ouvir, Marina, papel novo das empresas. Muito obrigada, Sônia. A minha experiência ainda no governo, eu fui negociadora de clima no governo, em 97 ajudei as submissões do protocolo de Kyoto. Eu acho que o número de pessoas que acreditavam em mudança do clima, pelo menos da parte do governo, cabia dentro de um carro pequenininho, eram 6, 5 pessoas. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas eu vou colocar a mudança do clima como um grande pano de fundo para todas essas mudanças. E o fato de que você teve a ciência também mudando, mostrando evidências, né, como o que acontece, quais são os efeitos devastadores da mudança do clima, e, por outro lado, o aprimoramento das empresas, né? O Ricardo falou do ambiente confiável. O CEBEDES é um conselho que hoje ainda estão vivos e são muito queridos. A gente homenageou, o CEBEDES homenageou há 3 anos atrás o Israel Clabinho, o Eliezer Batista e o Lorentsen. Estão todos na faixa dos 90 e poucos, mas ativos. Você vê que a coisa de mexer com sustentabilidade deixa você com a cabeça muito boa sempre, porque sempre tem o que fazer. E é curioso, essas pessoas são extremamente otimistas. Quando eu quero injetar otimismo no pessoal novo, eu peço para eles estarem falando, e eles falam como melhoraram as coisas com seus 90 e tantos anos. Então, eles sabem do que falam, eles estavam lá desde o Clube de Roma, há muito mais tempo atrás, depois veio o Old Business, sempre a liderança das empresas buscando responder aos desafios da sustentabilidade numa conta que esses empresários, essas lideranças, sabiam que não fechava. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vê que a conta que atende só os acionistas é o resultado financeiro. A conta que entende o que a empresa tem legalmente, inclusive, de fazer, é a conta maior do que isso. Você tem que computar o impacto social e o impacto ambiental. Hoje a gente não fala só de impacto ambiental e impacto social, e isso mostra uma evolução também. A gente fala da dependência ambiental e da dependência social. Então, as empresas são dependentes desses recursos e elas têm que zelar por esses recursos. Então, você vê pelo próprio vocabulário que essas questões mudaram. Mas eu digo que a ciência foi um elemento importante porque traz evidências, né? Não é à toa que em todas as grandes conferências globais, biodiversidade, clima, você sempre tem um elemento da ciência e um elemento da negociação, e as empresas um elemento cada vez mais forte. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que as empresas são protagonistas dessa agenda, são as capazes, pela sua disciplina, por recursos, pela sua agilidade, pela sua conexão com a sociedade, de estar respondendo aos complexos desafios que estão sendo colocados, e as empresas têm abertura para isso, né? A gente está falando de mudança cultural, quando a gente fala de todas essas evoluções, tem aberturas para isso, mas é uma nova cultura. Quando você fala de um novo papel, você está falando de uma nova cultura. A gente já passou, mesmo as pessoas mais jovens que viveram aqui, sabem que os seus pais antes fumavam, achavam bonito isso, hoje ninguém fuma. Os valores mudam, as culturas vão mudando, e hoje, e a sociedade também, as empresas têm que incorporar, então, essas mudanças. Hoje, o que acontece era impensável.
impensável há algum tempo atrás, né? Essa relação de dependência, essa relação... Eu estava agora no Fórum Mundial de Água, um principal evento de água, foi fantástico, em Brasília, no mês passado, e uma das questões que estavam colocadas, a gente conseguiu colocar numa mesma mesa o presidente da Coca-Cola e uma liderança global da Ambev, que extremamente competitivo com o outro, às vezes eles não resistiam, davam umas petadinhas, mas estavam ali um do lado do outro, e falando e assinando uma carta de compromisso comum sobre o uso da água. Por quê? Porque você tem que estar lutando junto por causas maiores do que a sua empresa, por maior que seja, é capaz de fazer. E isso significa preservar, no caso da água, por exemplo, as bacias, isso significa preservar as fontes, e isso significa também, e isso é uma grande evolução, você incorporar na sua planilha o planejamento desse impacto ambiental e do impacto social, porque você consegue fazer muitos de uma forma qualitativa, muitas vezes até na questão social, mas você precisa de melhor mensurar, de melhor monitorar todos esses impactos que você está criando, você está gerando, para convencer, inclusive, a aplicação desses recursos para isso, né? Ontem, e aí tem um elemento instigador aqui que também eu acho que vale a pena compartilhar a minha experiência, né? A gente fez no CEBEDES uma publicação sobre saneamento, porque quando eu conversava com as empresas, elas falavam, bom, eu não tenho nada a ver com saneamento, deixa isso para o governo resolve isso. E a gente mostrou numa publicação que a gente fez em conjunto com o Trata Brasil que saneamento tem a ver com a empresa, sim, né? Saneamento, você abaixa a produtividade, se o seu funcionário está numa área que não tem o saneamento adequado, aquilo abaixa a produtividade dele. Na educação, abaixa a capacidade do mesmo aluno, com a mesma professora, de um aluno diferente que está numa área que não tem saneamento, não captar o aprendizado da professora. Então, ele gera desigualdade, ele gera improdutividade dos seus funcionários, e ele tem a ver com quantitativo. A gente colocou isso em termos de valores. Então, a Neca, que está aqui, ela falou ontem de educação, que é uma outra questão que a gente fica dizendo muito que, não, a educação, estamos dando alerta, mas as empresas também têm que se preocupar com essa questão, né? E aí, o desafio é grande. A educação no Brasil, a gente está falando da Revolução 4.0, 60% dos empregos que tem hoje vão mudar em 30%, completamente vão ser automatizados. Então, isso a gente não foi nem educado para essa velha economia, e tem o desafio da nova economia, que pode pode ou não, gerar ainda mais desigualdade, né? Eu sou otimista, eu acho que a gente pode fazer com que não aconteça isso. Mas é um desafio que a gente tem pela frente. E educação, nesses novos valores, as empresas têm muito a ensinar. Educação não basta falar, não, mais recurso, carimba aí dentro do orçamento da União, mais recursos para a educação. Não funciona. O que as empresas têm a ajudar nesse processo é que a gestão, o impacto, a modernidade, a inovação da educação para esse pessoal todo jovem que está aqui, é o que a gente pode estar ajudando. Não é substituir o Estado, não é substituir uma sala de aula, mas é estar ajudando na questão da gestão, na questão de estar sinalizando o caminho certo. E só para finalizar, acho que minha hora está acabando, não é isso? Meus minutos estão acabando, mas só para finalizar essa fala, são desafios maiores que as empresas já estão buscando se unir, e eu estava falando aqui com o Marcel, e curioso que também ele estava pensando a mesma coisa, mas eu acho que cada vez mais uma coalizão, foi um chamado ontem, eu estava aqui presente na abertura, uma coalizão para alguns objetivos dessas instituições que estão aqui, das instituições que estão nas outras salas, é fundamental para a gente convergir em alguns pontos fundamentais. O CEBEDES já tem duas candidaturas que ele se prepara para apresentar uma agenda para os presidenciáveis. A Luísa Trajano ontem falou de pelo menos 10 anos pela frente, né? Alguma que seja agora a união possível e inteligente, porque no mundo complexo também não é você fazer união de qualquer jeito, não é parceria de qualquer jeito, mas qual é a parceria que é efetiva? O que você tem melhor que eu não tenho e que eu não tenho e não vou ter, porque eu não posso abarcar tudo. É você que vai ter, e eu vou te apoiar, mas vamos juntar as nossas vozes em prol de uma coisa maior do que a gente. Obrigada, Marina. Muito elemento importante, né? Eu destaco aqui o otimismo da liderança, né? Otimismo
E otimismo da liderança, né? Eu acho que a gente vive disso nessa área, a gente se alimenta disso, é muito bacana ouvir aí essas pessoas que construíram a história e inspiram outras histórias, né? As causas maiores nas empresas, acho que esse é um ponto importante, a gente vai encaminhar certamente esse painel ao longo do caminho, conectando com investimento social privado, e aí quando a gente está falando de causas, né, onde essas coisas se encontram. E aí, já fazendo o gancho para o Marcel, você trouxe a questão das mudanças, né? Quer dizer, a gente nem bem se estabeleceu onde a gente está e essas mudanças já estão chegando, uma nova economia, né? Novos empregos, nova forma de se posicionar. E aí, Marcel, você tem muito para dizer para a gente, eu acho que tanto do ponto de vista do sistema B, né, quando a gente está falando de novo o papel das empresas, você tem aí, sem dúvida, você está vivenciando isso, né, empreendedor social, cofundador da Dina, uma empresa B já certificada, obviamente. Mas você foi reconhecido também um dos jovens da lista Forbes abaixo de 30, apontado como um dos 10 CEOs mais inspiradores do Brasil pela GQ Magazine e escolhido nos 12 jovens líderes globais pela Skoll Foundation e Mastercard Foundation. Então, desse ponto de observação, Marcel, conta para a gente. Bom dia. Começo pedindo desculpa pela minha voz. Como um bom paulistano, sofro com os ares condicionados por aí. Prazer estar aqui nesse painel incrível, falando sobre uma grande paixão que eu tenho, que é pensar o papel da empresa na sociedade. Eu acredito que a empresa tem um papel fundamental, hoje, se não o principal, um dos principais agentes econômicos. E antes da gente falar um pouco do papel, é muito importante entender o contexto que a gente vive hoje. Não falar do passado, mas entender de hoje para o futuro. A gente verdadeiramente, como a Marina destacou, a gente vive uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura ela é global e histórica. Eu acho que eu navego muito no meu dia a dia entre a realidade e o otimismo, né? Para não dizer o pessimismo quando eu falo da realidade, mas é um grande desafio. Mas quando eu penso no otimismo, a melhor era para a gente viver é a era de hoje, não tenha dúvida. Nunca tivemos tantos recursos, nunca tivemos tantas mentes brilhantes, nunca tivemos tanta tecnologia e, sobretudo, a imensa oportunidade da gente ser protagonista da nossa história, mas também na história do nosso planeta e da nossa espécie. E quando eu falo isso é porque a gente tem uma enorme oportunidade de usar a força do mercado, a força dos negócios, para resolver diversos problemas complexos que a gente vive hoje, sociais e ambientais. Então, quando a gente pensa isso e pensa nesse contexto do papel da empresa, é muito importante reconhecer que hoje a gente vive uma falha de Estado e o mercado tem as suas falhas também. E são falhas estruturais, são falhas crônicas, são falhas sistêmicas. Essa é a parte da realidade. Quando eu navego para o otimismo, ao mesmo tempo eu penso, nunca tivemos tantas soluções viáveis e alternativas escaláveis para resolver esse problema. Então, de um lado, a gente vive hoje a maior onda migratória da nossa espécie, Homo sapiens sapiens. 66 milhões de pessoas se deslocando pelo planeta por fome, pobreza, guerra, mudança climática. A gente tem hoje pelo menos mais 1 bilhão de pessoas que vão migrar para comunidades urbanas nas cidades nos próximos 15 anos. Segundo o The Guardian, no ritmo que a gente está indo, a gente tem 5% de chance de alcançar o Acordo de Paris, que seria uma enorme catástrofe para as próximas gerações. Então, a gente tem uma série de dados e evidências que mostram que o principal agente econômico, que é a empresa hoje na sociedade, precisa rever urgentemente o seu papel. E não vai ser no amor, vai ser fundamentalmente pela dor. O senso... essa mudança que a gente tanto precisa, nós não acreditamos no sistema B que essa mudança vai acontecer de uma maneira voluntária no tempo que a nossa sociedade tem e que o nosso planeta precisa. Então, nosso papel, não só nesse painel, nessa sala, em todas as outras salas, em todo esse congresso, em todo esse país e esse mundo, é construir a infraestrutura para essa mudança acontecer de uma maneira mais acelerada, se a gente quiser falar das próximas gerações. Então, o papel que a gente vê hoje da empresa também não é se limitar ao que diz a lei. O que diz a lei não basta apenas. Se a gente pegar no Brasil a lei que regula o papel das empresas, uma das principais leis, que é a lei das SAs, ela é muito clara e ela tem 42 anos e em todo o mundo poderia já ser considerada uma lei de vanguarda, né? Porque diz que o papel da empresa tem uma função social, mas também de gerar valor para a comunidade e para os colaboradores.
Agora, gerar valor há 42 anos poderia ser gerar emprego e renda. Em 2018, com todo esse contexto que a gente está vivendo, hoje e para o futuro, emprego e renda não é mais suficiente. A empresa precisa pensar em sair da lógica de maximizar o valor para um único agente, que é o seu investidor ou o seu acionista. E a gente vem falando isso há décadas, né? Vários outros movimentos vêm tratando disso, mas ir para uma outra lógica de otimizar esse valor para todos os stakeholders. Então, o papel que nós acreditamos da empresa, primeiro, é uma empresa com propósito claro e definido de gerar impacto social e ambiental positivo. Então, não basta mitigar o seu impacto negativo. Não adianta, como o Fábio Barbosa sempre fala, assinar o cheque para passar a borracha na consciência. Isso já não basta mais. A gente precisa de empresas que sejam mais responsáveis, empresas que considerem todos os seus stakeholders na sua tomada de decisão no curto e no longo prazo. Sair da lógica do curto prazismo, que é perversa, e para uma lógica de longo prazo. E a gente precisa, por fim, uma empresa comprometida com a transparência. Uma empresa comprometida em mensurar e reportar o seu triplo impacto para a sociedade. Não apenas social, não apenas econômico, mas social e ambiental. Então, a gente precisa de um novo tipo de empresa, é uma outra lógica de operação, e que isso nos entusiasma muito em pensar como essas empresas podem liderar a criação de uma nova economia, mais inclusiva e mais sustentável. Obrigada, Marcel. Acho que você tocou em muita coisa que... Você trouxe otimismo no início da fala, né? Mas quando a gente vai para a migração involuntária, Acordo de Paris, dá uma baixadinha, mas é por pouco tempo. A gente volta a se animar rapidamente. Mas é isso, né? Quando a gente fala das migrações, Davos colocando isso como risco e probabilidade no topo deles, e aí as empresas como agentes transformadores, né? Então, acho que... E principalmente essa mudança também, né? De você sair de uma lógica de mitigação para uma lógica de geração de impactos, né? Então, muito obrigada, primeiro, vocês três, pelos ótimos inputs aqui. Espero que vocês estejam fazendo aí as perguntas de vocês. A gente quer, né, que vocês participem aqui do painel. O que a gente vai fazer agora, a gente está em ano eleitoral, né? Podemos esquecer. Então, eu propus aqui, os panelistas toparam, a gente vai fazer uma rodada de perguntas entre eles. Por que isso? As pessoas que estão aqui são pessoas que estão construindo isso, e não é de hoje, há muito tempo. Tenho um respeito enorme pelas biografias aqui e do que vivenciaram. Então, eu acho que é interessante a gente saber o que um pergunta para o outro. Então, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, de uma pergunta para o outro. E aí, o que eu queria sugerir, ou talvez estimular também, vocês trouxeram muito a visão de vocês ampla sobre isso, e eu acho que é legal vocês também endereçarem as instituições fazendo o que nesse ponto, né? Então, se na pergunta tiver embutido isso, não, depois a gente puxa também dentro do debate. Então, a gente vai fazer a seguinte sequência. A gente não precisou sortear nada, não vai ter tema, mas a Marina pergunta para o Ricardo pergunta para o Marcel, e o Marcel volta para a Marina. A gente encerra dessa forma e abre para vocês aí, para a gente ter a discussão, tá bom? Marina, então, vou começar aqui com você. Obrigada, Sônia. Ricardo, as empresas, elas se movem basicamente por dois botõezinhos. Na hora que você fala do que é fundamental, né, o que você estava explicando aqui sobre os ativos intangíveis, a reputação, todo esse movimento complexo que rapidamente você tem que reformular, e a sociedade voltar, absorver, devolver para a sociedade. Nessa sua linha de argumentação com as empresas, desses dois botõezinhos, de risco e oportunidade, o que você dá mais ênfase? Você sabe que, quando a gente começa a trabalhar com essa complexidade, a gente não aceita mais pergunta ou isso ou aquilo, porque são as duas coisas, né? O que manda realmente é o imperativo de sobrevivência. Por isso que eu enderecei muito a questão das empresas hoje à gestão de risco. E é muito interessante. É difícil não ter ouvido os três, né? E agora falar. Porque, por exemplo, quando você trouxe, Marina, a questão da ciência, e aí buscando
o inimigo da ciência é a política. E a política, muito presente no Estado, no público, nas instituições públicas, é que faz com que elas não usem a ciência na medida da sobrevivência. Então, coloca a instituição em risco. As empresas hoje, agora o mundo privado, está tendo que aprender a lidar com a ciência. E eu vou voltar à questão do jogo político das hierarquias, onde assessores brilhantes, pessoas com muita informação, com muita ciência, quando o chefe fala, o que ele fala é verdade, mesmo que não tenha ciência. Então, embora a gente tenha conhecido... Agora eu estou falando das grandes corporações, Marcel, porque eu acho que tem uma nova geração de corporações que estão surgindo e crescendo rapidamente nesse ambiente bastante sensível, né, biologicamente sensível. Elas já nascem com outro DNA. Elas já nascem mais horizontais. Elas já nascem com muito mais dado, com muito mais ciência do que uma hierarquia consolidada que não quer perder a posição, e são pessoas que estão com 45, 50, 60 anos de idade, que é difícil ler o mundo de outra maneira, porque deu certo de outro jeito. Então, assumir uma nova maneira de ver as coisas aos 50, só os seus de 90 aí que consegue, mesmo assim no conselho, não está lá no bottom line no fim do trimestre. Mas a grande mudança, o que está acontecendo é imperativo de sobrevivência, e o endereço disso é gestão de risco. Aprendida a nova dinâmica de risco, você vai criar valor. E vai criar valor com uma consistência, com uma possibilidade de perenidade muito maior, porque você não está baseado no comando e controle, mas na própria dinâmica social, que é muito mais espontânea, mais econômica e mais criativa. Muito bom, muito bom. Ricardo, aproveita que você já está com o microfone, pergunta para o Marcel. Pois é, eu queria perguntar como é que está o sistema AB. Primeiro fala um pouco para o pessoal, não sei se todo mundo sabe o que é o sistema AB, mas o sistema B, gente, ele é um sintoma do novo capitalismo, que era esse outro tema que eu queria trazer, e até lembrar da carta do Larry Fink. Não sei se todos vocês viram essa carta. Ele é presidente do maior fundo de investimento do mundo, são 6,5 trilhões de dólares. Ele escreveu uma carta para todos os CEOs investidos, né, todas as empresas investidas pela BlackRock, dizendo o seguinte: falou, olha, o capitalismo do jeito que foi conduzido até agora não gerou uma sociedade saudável. Então, agora as empresas têm que ser responsáveis por gerar uma sociedade saudável. Então, eu gostaria que todas as empresas investidas por nós tivessem um propósito muito claro de impacto positivo na sociedade. E aqueles que não tiverem, estou avisando, nós vamos retirar o nosso investimento. Quer dizer, esse é um sintoma, é mais um sintoma de um novo capitalismo que está surgindo. O sistema B é um sintoma de um novo capitalismo. Que tipo de empresa, que tipo de setor está sendo mais sensível, que porte, porque começou com empresas pequenas, empresas que já eram do bem, e está pegando ou ainda está patinando, desculpa, patinando, mas não é isso que eu queria dizer, mas ainda está chovendo no molhado, ou já está conseguindo crescer em setores e empresas que jamais pensariam estar no sistema B? Obrigado, Ricardo. O movimento global de empresas B, para quem nunca ouviu falar, é um movimento criado há 12 anos nos Estados Unidos, por organizações como o Sistema B, que hoje opera na América Latina, mas como o B-Lab, que é o criador do movimento nos Estados Unidos. E a gente trabalha para redefinir sucesso na economia, para que sucesso não seja considerado apenas o êxito financeiro, mas também o bem-estar da sociedade e do planeta. Então, nosso grande papel no dia a dia é justamente o que eu estava falando antes, de criar a infraestrutura para mudar a cultura da empresa e na sociedade. E, claro, também nos agentes públicos. Depois podemos falar mais sobre isso. Hoje, no mundo, nós temos mais de 2.400 empresas B certificadas, que são aqueles líderes da nova economia em que nós identificamos, reconhecemos, celebramos e certificamos como profissionais, como empresários que querem assumir um compromisso de não só gerar impacto social e ambiental positivo, mas também um alto nível de prestação de contas e transparência. Então, são hoje empresas de mais de 130 setores, de
enfim, 67 países, e aqui no Brasil nós somos 106 empresas B. Hoje, mais de 80% do movimento são pequenas e médias empresas. Então, isso mostra que, claro, a pequena empresa ela tem maior velocidade, mais capacidade de inovação, mais, eu diria, é mais adaptável a esse novo contexto. Eventualmente, já até nasce com esse novo mindset, com esse novo chip. E a gente, recentemente, e eu diria que o Brasil tem sido protagonista nesse movimento global, nós começamos uma trajetória muito importante do que a gente chama de tocar o mainstream, começar a conversar com esse mainstream. Então, em dezembro de 2014, a Natura foi a primeira empresa B de capital aberto. Aqui no Brasil, começou aqui no Brasil, né? E desde a certificação da Natura, grandes empresas têm começado a assumir esse compromisso e ir nessa direção. Hoje nós temos mais de 70 mil empresas que usam as ferramentas do Sistema B para avaliar, medir e reportar o seu triplo impacto. E a gente começou uma trajetória muito importante com empresas como Unilever, que não é B, quem sabe um dia seja B, mas esse não é o ponto, mas incorporou na sua estratégia o aprendizado a partir da aquisição de empresas B, como Ben & Jerry's, como Seventh Generation, como Mãe Terra, ano passado, a incorporar essas práticas institucionalizadas dentro do seu modelo de governança. Então, esse rumo ao mainstream tem sido um trabalho muito importante que a gente tem feito, e a gente acredita que é muito importante, como eu estava falando antes, as regras não bastam, então a gente precisa mudar as regras do jogo. Então, o que nós temos feito, a gente pegou os 3 elementos de uma empresa B, propósito, responsabilidade e transparência, e compilou dentro de um novo tipo de empresa. Nos Estados Unidos, isso se chama Benefit Corporation. Na Itália, ano passado, passou a se chamar Società Benefit. E em mais de 15 países isso está sendo trabalhado no Congresso e no Parlamento. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando com o conceito de sociedade de benefício, uma qualificação para o tipo societário de empresas. E dentro do governo, o atual governo firmou um decreto presidencial em dezembro, que cria a Estratégia Nacional de Investimento em Negócios de Impacto, e o Sistema B hoje é parte desse comitê criado pelo governo, em que a gente está liderando uma frente que é a promoção de um ambiente regulatório institucional e normativo mais favorável para essa nova economia. Então, a nossa proposta é que a gente precisa mudar a regra do jogo, porque a regra do jogo atual não funciona, a Lava Jato está nos escandalizando explicitamente isso todos os dias, então a gente precisa subir a barra dessa conversa. Então, esses são 3 grandes objetivos que nós temos no Sistema B a nível global e no Brasil, né? A criação e fortalecimento da comunidade, criar pontes para o mainstream e influenciar mudanças estruturais na governança das empresas para a qualificação dessa tomada de decisão mais responsável, mais inclusiva, mais transparente. Perfeito. Eu acho muito legal, além dos tem que, é fazer com que essas empresas sejam referência de sucesso. Porque só criar essas necessidades de compliance continua no dever. E quando, na verdade, o empreendedor ele quer colocar em prática o desejo dele. E essas novas empresas já vêm com um desejo integrado com essas compliances todas. Então, essa coisa de nova referência de sucesso é mais erótico do que novas necessidades a serem atendidas pelas empresas. Obrigado, Ricardo. Posso só complementar com 2 centavos desse comentário do Ricardo? Acho que o mais importante que a gente tem trabalhado e traz desafios, 2 desafios particularmente. O primeiro é como escalar com integridade. Se a gente está escalando para o mainstream, como lidar com grandes corporações, como você mencionou, que venham e que se sustentam, não seja um social washing, um greenwashing de ser uma empresa que está aderindo a uma nova moda, de uma nova economia. Como é que isso pode ser verdadeiramente sustentável no longo prazo? Isso é um grande desafio. O segundo desafio é como é que a gente sai dessa lógica de custo para a empresa, do tem que, para uma lógica da captura de valor, e que isso é o que você trouxe na sua provocação. Então, o caso que a Natura criou ano passado, que é um exemplo global de como internalizar as externalidades, é um fato muito interessante, porque mostra que é possível você criar um modelo de negócio que seja regenerativo, regenerar vidas e regenerar o nosso planeta, criar bens públicos globais, e, ao mesmo tempo, mostrar que é possível você sair de uma lógica em que você
maximiza lucro, minimiza custo e negligencia externalidade. Esse é o capitalismo do século XX. Essas são as empresas do capitalismo industrial. Uma nova economia começa a internalizar essas externalidades, esses impactos indiretos que não são precificados no modelo de negócio. E o que a Natura fez de precificar o impacto ambiental através desde a extração, produção, distribuição, incorporar isso no seu balanço e no seu modelo, é um exemplo de que é possível fazer. E é possível depois escalar isso para 67 países como a Body Shop, né? Então, a gente está começando nesse desafio, só para concluir, gerar evidências de que é possível fazer diferente e, com a sua ajuda, que eu acho que pode ser brilhante, nos ajudar a criar essa narrativa para sair dessa lógica de custo para a lógica de valor. Tá bom. Marcelo, aproveita, faz sua pergunta para a Marina também. Uma ótima oportunidade, Marina, e prazer estar aqui com você. A gente tem refletido muito no Sistema B sobre como criar uma coalizão para uma nova economia. A gente tem percebido muito uma fragmentação dessa agenda, né? E temos provocado muito também o Caio, que infelizmente está aqui com a gente, mas com o Etos também. Como você acha, que recomendações você teria para que a gente conseguisse criar uma agenda comum dessas múltiplas organizações, movimentos como B-Team, Sistema B, Capitalismo Consciente, CBEDS, Etos, o próprio GIF, entre tantas outras organizações que estão repensando o papel da empresa na sociedade? Quais são suas recomendações e o que você acha que poderia ser, talvez, 2, 3 principais passos para, concretamente, nós construirmos essa coalizão? Obrigada pela pergunta, Marcelo. Você vê que tem, né, você estava pensando a mesma coisa que eu, então a sincronicidade aconteceu. Eu vou citar o exemplo de uma coalizão bem-sucedida, que o CBEDS é fundador, né, participo desde o início, que foi a coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura. Por que eu acho que a coalizão foi bem-sucedida? Porque tem oportunidade, então eu acho que essa oportunidade a gente já identificou aqui, né? Existe uma oportunidade, lá existia, que foi para que construísse a NDC brasileiro, e na parte de floresta, que é o nosso principal, né, desmatamento, é o nosso principal componente nos gases de emissão de efeito estufa. Então, se juntou agricultura e floresta que não se uniam, mas elas se unem num processo como esse, tendo como guarda-chuva o clima. Então, tinha um propósito muito claro. A dificuldade, eu acho, nossa, é porque é muito complexo, é muita instituição. Quando a gente fala de sustentabilidade, a Carla está aqui, a gente faz o exercício o tempo todo de isso eu não posso abarcar, isso eu não posso abarcar, porque é muita coisa, você é seduzido, quem realmente milita nisso, por todos os temas, e a gente tem que estar focando no que a gente pode estar realmente agregando, né? Eu acho que a eleição presidencial é um bom marco, assim como era o marco da NDC brasileira, para você falar sobre o Acordo de Paris. Então, eu aproveitaria a questão das eleições presidenciais. A gente já faz um trabalho de uma outra, que foram 22 propostas para um Brasil sustentável, antes disso baseado no Visão 2050, que é uma visão de longo prazo. Então, eu colocaria a eleição, que é daqui a pouco, uma eleição presidenciável, como quais são os pontos fundamentais que essas instituições podem se unir num bem comum maior. A experiência que a gente teve dentro com os nossos CEOs foi eles colocando assim, não, a gente estava vendo a agenda do CBEDS, é claro, a gente não queria, a gente teve 3 critérios lá. Quais são as nossas propostas que primeiro, são aderentes à política brasileira, que estão na ordem do dia do nosso dia a dia como brasileiro? Esse é o primeiro ponto. O segundo, quais são as que aliam sustentabilidade com competitividade? E a terceira, quais que podem ser replicáveis? Então, são alguns critérios para você, eu adotaria alguns critérios também, e eu vincularia esses critérios com impacto. Impacto, eu acho que é o que a gente quer rápido. Você falou do senso de urgência, eu concordo plenamente. O senso de urgência é fundamental. Nesses CEOs, eles falaram assim, caramba, a gente não pode não falar de educação. E aí a gente colocou, foi a nossa proposta mais fraquinha, não tenho nenhum problema em dizer isso, porque não é uma coisa que a gente trata lá dentro e que a gente precisa de parceria para fazer isso ser mais forte. Então, eu acho que você tem que ver, agora não significa que a gente não pode estar apoiando iniciativas e pensando em iniciativas que façam sentido. Então, eu colocaria um marco temporal,
que seria esse, né, que depois pode se desdobrar em outras questões. Colocaria o que é mais... A gente não está falando de planejamento no Brasil. Então, o que tem que estar no planejamento de 4 anos do próximo candidato e que vai ter as premissas? Eu acho que as empresas elas agregam em gestão. Então, é por isso que eu coloquei o componente forte de gestão, de como é que a gente pode estar contribuindo. A gente busca inovar alguns modelos no CEBEDES. A gente tem um conselho de líderes, que são os nossos CEOs, e tem representantes da sociedade. Eu acho que na coalizão não seria o caso, a gente teria que juntar. Mas eu colocaria um marco temporal, as eleições, e colocaria alguns critérios ligados a impacto. Depois tem que pensar, aí eu não sei, tem que estar pensando no que a gente juntos, talvez fazendo um trabalho de ver o que cruza e que tem mais força do seu expertise, do nosso expertise, né? Sem deixar de lado. Tem algumas empresas, a Natura é uma das empresas do CEBEDES, mas as empresas que hoje dominam o PIB brasileiro, elas têm que estar pensando diferente, senão a conta não fecha, né? Então, é uma outra indicação também para essas empresas que você está querendo chegar. A gente já busca, então, empresas de energia. As empresas brasileiras têm dificuldade em precificar o carbono. As fora do Brasil não tem tanta dificuldade assim. É um trabalho que a gente tem que estar realizando. Mas, enfim, eu colocaria, se não der certo agora pelo pouco tempo, mas eu colocaria essa coalizão como algo que é necessário e que as empresas já estão começando a fazer, a gente faz em parceria, mas na minha fala eu estava dizendo isso, a gente precisa de sofisticar um pouquinho mais essas parcerias, sabe? Essa coalizão. Ela tem que ser alguma coisa que fala, olha, estamos concordando com isso? Tá bem, Marcel não concordou com isso, então ele fala sozinho, mas o que for de coalizão, a gente está falando juntos e com peso. Obrigada, Marina. Agora está no momento bom do mediador, que é um monte de perguntas e um tempo que já se aproxima, e que é bom, é um problema bom, então eu vou tentar fazer o máximo aqui de exercício de concisão, pedindo também a colaboração de vocês para responderem o máximo que vocês puderem aqui também com concisão, para a gente poder fazer bastante perguntas. Tinha uma aqui, Marina, que você já endereçou sobre a questão da coalizão. Então, tinha uma pergunta querendo saber a importância de uma coalizão bem feita e qual seria um case. Então, eu considero que essa a gente já passou. Eu vou fazer aqui 2 para o Ricardo, depois volto para vocês, tá bom? E aí tem uma de fundo aqui que eu recebi, que eu achei ótima, que eu vou querer encerrar o painel. Mas vamos lá, Ricardo está aqui. A Marina falou sobre a importância das empresas contribuírem para a gestão sem substituir o Estado, a questão da Secretaria de Educação. A questão da pessoa aqui é como você acha que é possível, na prática, articular essa contribuição gerencial, ou seja, da empresa, e lidar com a cultura dos servidores públicos, educação ou assistência social. Então, essa colocação aí dessas 2 culturas, dialogando aí. E uma outra, que na sua fala inicial, você afirmou que o tema da sustentabilidade não está na crista da onda. A pessoa colocou assim. Sendo assim, por que desastres ambientais continuam afetando a imagem e o negócio das empresas? Então, suas considerações sobre essas 2 colocações. Legal. Primeiro, sobre o servidor público, empresa e Estado, eu acho que, de novo, nós estamos falando de uma mudança de modelo mental. Qual é o compromisso do servidor público e da empresa pública? Eu acho que essas mudanças todas que nós estamos vivendo, elas têm duas referências. Uma é a própria realidade que obriga as pessoas e as organizações mudarem, e, no segundo momento, a consciência expandida por meio da dor, do sofrimento, do prejuízo, as pessoas começam a pensar diferente. E isso tem a ver também com gerações. Então, eu tenho experiência, por exemplo, em Brasília, com servidores que estão se organizando em grupos de estudo para resolver problemas das instituições onde eles trabalham. E eles se reúnem como pessoas físicas e são apaixonados pelas novas tecnologias e as possibilidades das novas tecnologias. Então, eles estão subvertendo as estruturas tradicionais da instituição pública. E isso está vindo com uma força do erótico, porque essas pessoas têm um prazer enorme, se divertem muito. Depois, quem quiser, eu posso até pedir autorização para ver se eu posso pôr na roda o pessoal, mas é muito legal. E eles
No Banco do Brasil, por exemplo, eles foram a um almoxarifado de imóveis encostados, pegaram móveis, pegaram computadores e criaram um negócio absolutamente a despeito da hierarquia, sem esperar nenhuma chefia autorizar e tal. Criaram um ambiente criativo, um ambiente de resolução, quase que uma consultoria de soluções para a organização, estimulando uma subversão também dentro da própria estrutura do banco. Porque as pessoas são assim, elas têm um cargo onde elas pensam by the book, mas as pessoas têm uma alma, têm uma consciência, têm um desejo de fazer bem feito. Não sei se vocês acompanharam, desculpa o tempo, mas é esse caso que eu preciso contar. Como é que a Lava Jato começou? Foram questão de 80 pessoas do judiciário lá de Curitiba se reuniram num hotel, sem hierarquia, sem gravata, e criaram ferramentas para eles combaterem o crime organizado. Na função que eles tinham, terno e gravata, na hierarquia, eles tinham consciência, mas não tinham condição de criar essas ferramentas. Por N razões de política, cotidiano, etc. Saíram, criaram um deles, delação premiada, que a Dilma acabou aprovando, com essa visão crítica, com essa consciência e a competência que tem, que são pessoas competentes, criaram as ferramentas necessárias para eles cumprirem a missão da instituição que não estava cumprindo por falta dessas ferramentas. Nós estamos falando de design, de ferramentas, de processos e não simplesmente como é que pode a instituição, do jeito que ela é hoje, com a empresa. A mudança fundamental é reconhecer a realidade, daí a ciência, capturar esses dados. 2, expansão de consciência de liderança. Coalizão Brasil deu certo, que tinha liderança na hora certa, na circunstância certa, e foi realmente uma coisa muito legal e rápida, né? Do jeito que ela se resolveu, porque estava tudo convergindo. Mas liderança é fundamental. Só que a liderança tem que ter condição de agir. E não é liderança quem está no poder, é liderança no sentido de alguém que tem uma visão crítica e corre para poder colocar na prática. E com a criatividade que hoje existe, gente, está disponível. A tecnologia hoje cria oportunidades extraordinárias que pega de surpresa as grandes organizações que ainda estão definindo no planejamento quanto vão investir em inovação. Pô, tarde demais, né? Então, a outra pergunta é sobre... Ela trouxe um pouco da tua fala, né, não está na crista da onda, os desastres impactando. É um assunto delicado, mas eu acho muito importante, porque eu já fiz esse comentário em vários ambientes onde sustentabilidade era o tema. Eu acho que a sustentabilidade foi muito prejudicada por ter entrado pela porta da accountability, porque fez com que apontasse a culpa das organizações, a culpa do empreendedor, e isso fez com que a sustentabilidade fosse para um departamento, ficasse com... começou com a comunicação, gente. A sustentabilidade na comunicação, até hoje, está lotada no departamento de comunicação empresarial, porque é uma coisa só de relação e não de operação. Quer dizer, esse foi o grande equívoco na biografia da sustentabilidade. Em vez de ser matriculado no departamento de inovação, porque está ligado à perenidade, não, foi para accountability, fazer relatório. E é aí que está a fragilidade da sustentabilidade. Então, meu palpite é o seguinte: ou ressignifica a sustentabilidade para ela ser matriculada onde deve, ou ela vai ser vítima da indústria da sustentabilidade. Eu sei que eu tenho que mediar, mas eu vou falar. Não, é que a gente está num mundo plural e democrático. Eu só estou em sustentabilidade porque eu sou de comunicação e as minhas áreas são juntas, mas eu entendo o teu ponto da inovação. Mas acho que há caminhos, né? E eu acho que a comunicação alavanca também, mas esse não é o tema da mesa, desculpa, só me animei aqui. Mas obrigada, Ricardo, acho que ótimas colocações. Acho que é o tema da mesa, que tem a ver com paradigma. Exato. Então, e eu acho que as verdades absolutas, né? Então, eu entendo a inovação e eu acredito muito que, como o mundo é novo, né? A gente está falando de mundo novo aqui desde o início do painel. Eu entendo que a competência de comunicação, e você é um comunicador, é um papa nisso, né? Aprendo com você o tempo todo, faz mudar, né? E ajuda a colocar. Tá bom. Bom, eu não estou mais papa da comunicação, faz tempo que eu não tenho agência mais, a gente faz consultoria estratégica na lógica, mesmo. Né, na matéria. E a coisa mais importante, quando a gente entra em contato com uma grande corporação equipada com sustentabilidade, é ressignificar a sustentabilidade. É trazer ela para o palco principal e não ficar na periferia consertando eventuais passivos criados por má gestão das relações.
Eu acho que, historicamente, a gente está falando começou falando historicamente sobre a questão de sustentabilidade, né? Muitas vezes não era nem na comunicação, ela entrava no departamento de marketing. Perfeito. De marketing. Perfeito. Né? Era marketing, por isso teve toda uma história de greenwash, etc. Exato. Agora, quem sempre falou de sustentabilidade, sempre falou que sustentabilidade tem que estar na gestão dos negócios, no core. Isso nunca a gente mudou esse discurso. Se não tiver, ela não está integrando os 3 pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, social e o financeiro. Então, eu acho que sempre houve essa fala, mas teve um movimento que ainda acontece, que saiu lá do marketing, agora, né, em alguns está migrando para onde deve estar. Né? Eu acho que, assim, só para fechar esse micro capítulo, eu acho que, assim, na verdade, o que você mais precisa é trânsito dentro da empresa, acesso ao poder decisório, acesso, né, a conselho, ao seu CEO, e aí você consegue, dependendo da tua competência, independente da área, essa é uma opinião pessoal, você consegue mover isso, mas você tem total razão na questão do marketing mesmo. Eu vou te desafiar, Marcel, porque tem muita pergunta de Sistema B aqui. Eu vou fazê-las todas para não deixar o pessoal sem voz, mas aí eu vou contar com a tua concisão. Marina tem para você ainda. E depois eu tenho as perguntas finais aqui para vocês, tá bom? Muito bem. Te perguntam sobre negócios sociais, a sua opinião sobre negócios sociais, se são viáveis no Brasil, modelo Yunus. Então, primeira questão aqui de negócios sociais. Tem uma questão mais específica aqui. Por que no site, para se cadastrar como uma empresa Sistema B, já no início a questão financeira é tão importante? Isso não exclui de cara novos negócios sociais? O valor humano da empresa não deveria vir à frente? Isso não limita o acesso ao ser B? E aí dialoga com o que a Marina falou aqui, do core business, né? Então, acho que Marcel vai poder colocar bem essa questão aqui né, dos negócios, do humano e tudo isso junto. Aqui a gente tem uma pergunta sobre estratégias de divulgação do Sistema B para a população e, na verdade, casando com a importância de mudar a cultura na lógica de consumo, e essas informações são fundamentais, né? Então, todos esses propósitos que você traz, a importância da divulgação disso. Eu vou parar por aqui, por enquanto, Marcel. Você já tem. Uau! Começando pela pergunta de negócios sociais. Bom, eu milito nesse campo de negócios de impacto há mais de uma década. Quando começamos a falar... Quando o Yunus ganhou o Nobel da Paz e começou a falar sobre negócios sociais, né, aqui no Brasil a gente inicialmente falou muito sobre negócios sociais. E eu vou me permitir não entrar nessa questão. Eu vou me permitir, talvez, só qualificar um pouco mais para a gente poder ter elementos e cada um possa pensar e refletir mais sobre isso. Não existe verdade sobre negócios sociais ou negócio de impacto, seja lá o nome que a gente quiser dar nessa sopa de letrinha. O que existe é uma intenção genuína de usar negócios para resolver problemas sociais e ambientais. E talvez o elemento mais importante nisso tudo é qual é a sua, ou de quem tiver, a intencionalidade de criar esse impacto. Então, o impacto social ambiental positivo ele pode ser uma intencionalidade do modelo de negócio. E aí eu posso citar uma empresa B investida pela Dynamo na minha empresa B, e que também está claramente na intenção do modelo de negócio, que é o Vivenda, que trabalha fazendo reforma em favelas aqui em São Paulo. Ou você pode ter o impacto como uma externalidade positiva do seu negócio, né? Então, eu tenho um modelo de negócio e, como consequência, eu também gero impacto positivo. Acho que a Natura é um exemplo de regeneração com algumas linhas de produto, que é possível ter uma externalidade positiva. Então, eu acho que ter esse frame de pensamento pode ajudar a pensar um pouco sobre o modelo de negócio de impacto que você pode desenvolver, independente da viabilidade. O modelo Yunus, para quem não conhece, é um modelo que basicamente defende a não distribuição de lucro, né? E sim o reinvestimento desse lucro no modelo de negócio. Para mim, é indiferente nesse caso. Você pode fazer o que você quiser com o lucro. Você pode salvar as baleias, ou você pode distribuir para os acionistas, ou distribuir para os colaboradores, ou reinvestir no seu negócio. Para mim, o ponto mais importante é a intencionalidade do impacto, e a decisão sobre o dividendo, o lucro disso é secundário. O que, sim, respondendo, pode ser possível, sim, criar modelos de negócios sociais no Brasil, embora o ambiente
político-institucional, seja extremamente hostil para esse empreendedor, e etc, etc. Sobre a segunda pergunta do financeiro, por que o financeiro é tão importante, vou assumir algumas coisas nessa pergunta, porque talvez seja por causa de uma tabela que a gente tem no site que fala sobre o preço da certificação. Talvez seja por isso que seja o fator motivador dessa pergunta, mas isso é só para alinhar uma expectativa de que a certificação, tem prazo definido, ou seja, a empresa ela se recertifica a cada 2 anos, isso exige um compromisso da empresa em todos os dias ser uma empresa melhor, né? Então, ali tem um alinhamento de expectativa muito grande. E 2, essa certificação tem um custo, e que varia de $500 a $50 mil, depende do faturamento, do tamanho da empresa. Então, é isso. Isso não significa que a nossa intenção tenha, enfim, a questão financeira seja o ponto mais relevante. A gente tem feito algumas parcerias, uma delas é com um parceiro super estratégico há 5 anos com a Fundação BMW, para ajudar e subsidiar a certificação de empresas pequenas e que eventualmente não tenham condições, num primeiro momento, de se certificar. A gente fez isso algumas vezes e está querendo fazer mais vezes. Isso também nos traz algo que nos dói, é uma dor nossa, diariamente, que a gente se questiona, que é como ser um movimento mais inclusivo, né? E como ser um movimento mais diverso. Então, isso é um princípio, um dos valores do Sistema B como organização e que precisa diariamente ser aplicado nesse processo, porque senão a gente vai selecionar empresas só que podem pagar pela certificação e empresas que têm condições e estrutura de aplicar uma certificação. Então, não tem resposta, mas tem aqui compartilhando uma dor nossa, uma intenção diária de tratar isso. E, por fim, da estratégia de comunicação, hoje, esse ano, a gente desenvolveu uma estratégia para isso, principalmente para chegar ao mainstream, e parte dessa estratégia tem sido um fruto que a gente tem colhido nos últimos anos, que é o engajamento de empresas de bens de consumo. São empresas que têm contato direto com o consumidor e que podem, a partir disso, ser uma grande plataforma de mobilização e engajamento desse importante stakeholder que é o consumidor. Então, a Ben & Jerry's é um super exemplo de um negócio que usa o negócio ou produto como uma plataforma para promoção da paz, justiça climática, entre outras coisas, né? A Mãe Terra, 3 milhões de pessoas são impactadas todos os meses com os produtos da Mãe Terra, falando, eu sou uma empresa B e esse é o meu compromisso. 0 conservantes, 0 químicos, 100% integral. Então, isso está nos ajudando a estabelecer essa ponte direto com o consumidor. Também não temos resposta, mas temos compartilhar um pouco dessa estratégia que é, a partir de empresas de bens de consumo, criar uma comunicação mais direta com esse consumidor. Já, Marcelo, obrigada. Marina, eu vou fazer as suas perguntas e depois eu vou passar aqui já para a rodada de encerramento para vocês, com 2 perguntas que eu tenho aqui, que eu acho que ficam boas aqui no encerramento. Uma delas é a seguinte, Marina, as empresas são dependentes dos recursos sociais e ambientais e precisam melhorar a forma como cuidam disso. E os entes públicos conseguem ver essa dependência? Como zelam por eles? E também uma pergunta, na ótica da coalizão, não seria importante chamar as organizações para essa mesa? Não seria importante ter um CEO no mainstream da discussão? E como trazer eles para a discussão? E aí eu acho que você tem toda a experiência com CEOs para navegar aqui. Tá. Então, a primeira pergunta foi sobre o governo, né? Isso. Como que os entes públicos lidam com as questões sociais e ambientais? É complicado. Eu sou uma das conselheiras lá dos 90 membros que o governo tem, e uma das questões que eu discuti, porque tem uma camada de gestores públicos que são ótimos, e eles trabalham transversalmente, assim. Então, eles se conectam em qualquer ministério. Isso surgiu na época do Fernando Henrique, e eles têm uma visão não daquele ministério que eles estão, mas eles como gestores, o que eles têm que fazer, e eles ficam mudando bastante, mas são extremamente capazes, é um concurso extremamente concorrido. Quando eu coloquei para esses gestores, que eram quem estava dando suporte no conselho, no conselhão, a questão da meritocracia, nossa, ali é complicadíssimo, porque você, por mais que você... essa é uma questão que você tem que entrar nela, não tem como, né? E a gente tem que ter... Eu acho que um grande aliado nosso é tecnologia, porque hoje tem até um caso engraçadinho aí para contar, porque
né, você está digitalizando tudo, enfim. E um amigo meu falou assim, Marina, você podia ajudar? Eu coloquei os dados lá no Ministério da Justiça para ter cidadania portuguesa, mas eu não consigo saber e tudo. Aí eu liguei, né, conheço as pessoas e tudo, mas liguei anonimamente lá para alguém e falou assim, não, vem cá, eu queria só saber quando é que essa pessoa vai ter uma resposta e tudo. Então, está tudo digitalizado, mas é o seguinte, você não tem ideia do que acontece lá dentro. E quando eu falei assim, bom, mas quando é o prazo? É um ano? Não pode dar prazo. Tá bom, então, horizonte temporal, assim, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não dá para saber. Então, assim, é complicado, porque não tem uma cobrança dessa pessoa de tudo isso. Mas eu acredito que um caminho que tenha que acontecer, além da meritocracia, né, é a tecnologia, é você estar falando, registrando sua insatisfação ou não sobre o trabalho que acontece e dar condições para que essas pessoas lá dentro possam ser premiadas por isso, né? Porque hoje é muito difícil, as pessoas fazem concurso público e o que existe antes é o seguinte, não, você está no mercado do setor privado, você pode ser demitido a qualquer hora. Você conseguiu passar no concurso público, você tem o resto da sua vida garantido, faça você um bom trabalho ou não, né? Essa lógica, eu não acho que ela vai ficar para a eternidade, eu acho que isso vai mudar realmente, e acho que a tecnologia vai ser um grande aliado para isso, né? E, mais do que isso, o Ricardo citou um bom exemplo, né? Existem pessoas que querem ser testadas e querem que tenha meritocracia para elas. Então, essas pessoas vão se tornar mais numerosas do que as pessoas caquéticas que ficam lá olhando o relógio para ver se dá 6 horas. Então, acho que são esses dois elementos, mas é claro que a pressão social para isso eu acho que é fundamental também, né? E a outra pergunta foi sobre os CEOs, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente fazendo essa coalizão, eu tenho que escolher alguns CEOs, engajar alguns CEOs, a gente faz isso sempre, né? E tem que ser a mesma coisa de cada uma das coalizões que puderem estar fazendo isso, né? Na coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, você tem pessoas, CEOs, claramente ali participando, chairman, CEO, e você tem instituições que são quem representam várias empresas. Então, você tem essa mescla. Eu acho que tem que ter essa mescla, sim, porque isso dá cara, dá visibilidade àqueles CEOs que estão mais comprometidos, e eu acho que isso sem dúvida, eu acho que deve ser incorporado aí nesse modelo que a gente está criando aqui nessa sala. Ok, Marina, obrigada. Bom, a gente está caminhando para o final. A organização me deu 5 minutos a mais, porque a gente começou um pouquinho depois, mas a gente já vai agora fazer a rodada final. Vou começar por Ricardo, depois faço a volta aqui e termino de novo com a Marina. Tem 2 perguntas aqui. Uma, Virgílio Viana, nosso amigo, Fundação Amazônia Sustentável, e ele traz uma questão, essa fantástica reinvenção do capitalismo está ocorrendo nos grandes centros. Como estimular e acelerar a chegada desse novo modelo em regiões periféricas tipo Amazônia? Então, primeira pergunta, como a gente sai dos grandes centros, e aí a pergunta que, de fato, eu quero que... Aí vocês vão responder as 2 juntas, tá? O investimento social privado é efetivo? Ou é visto como passo-cheque para acalmar a consciência? Então, essas 2 questões, acho que elas têm uma relevância, a questão dos grandes centros, e aí a gente traz, amarrando aqui com o GIF, com o investimento social privado, a opinião de vocês sobre a efetividade. Por favor, Ricardo. Então, a primeira sobre o investimento social privado, pouco me importa se a assinatura foi para aplacar a consciência, se desde que tenha um bom destino e bem administrado. Acho que todo recurso com bom destino ele deve ser administrado, respeitado, e tomara que essas pessoas muito poderosas tenham muita culpa para poder assinar muitos cheques, né? E mostrar mesmo para eles que eles têm culpa e têm que devolver. Esse é um ponto. Regiões periféricas, eu diria o seguinte: um dos grandes mudanças que a gente tem visto nas organizações é o fluxo de inovação, que tradicionalmente vem de cima para baixo, porque são as pessoas que mais viajam, que mais estudaram, que tiveram melhor formação, que sabem o que serve e o que não serve para o resto da organização.
E o que a gente está descobrindo é quem está na interação direta com o mercado, e isso vem também aprendizados da biomimética. Na natureza não existe hierarquia, e o aprendizado na natureza se dá da periferia para o centro. São sistemas vivos que, com a sua interface com seus ecossistemas, é que aprendem e vão redesenhando as suas estruturas internas. E o que está acontecendo hoje na sociedade é isso, no mercado é isso, e nas empresas é isso. Você tem o bottom-up design. Por que eu estou trazendo isso? Quando a gente pergunta como faz para levar para a periferia, é o pressuposto que a periferia não sabe, que a periferia não tem recursos. Hoje, a periferia tem recursos. Ela sabe. O que precisa é a gente reconhecer e aí fazer as conexões, as coalizões. Na verdade, a nossa expectativa de que não exista faz com que a gente não veja. Hoje, a sociedade tem uma distribuição horizontal de tecnologia que dá acesso a pessoas que a gente não tem ideia, que está super conectado, sabendo um monte, e com ideias empreendedoras locais de solução local. Quer dizer, então, se a gente espera, a gente vê. Se a gente não espera, a gente fica achando como é que a gente vai levar. Não tem que levar nada, você tem mais é que reconhecer e dar as mãos para estar junto e para fazer uma mudança mais acelerada. Então, isso é uma questão de modelo mental, de novo, de verticalidade, né, de poder, não quero perder poder, e horizontalidade, de reconhecer que estamos no mundo do hip-hop mesmo. Marcelo, por favor, as duas questões. Vou acabar juntando a resposta com as duas questões, porque, para mim, o que nós temos visto, e eu vou me permitir só trocar o chapéu rapidamente para Dínamo, o que a gente tem visto como potencial papel do investimento social privado é de possibilitar a criação de novos mercados. Mercados que não existiam, ou mercados que eram fragmentados, mercados que não eram conhecidos até então pelo mercado convencional. Então, o exemplo, mais uma vez, do Vivenda, que nos últimos anos tem desenvolvido um novo mercado, criado um novo mercado de reforma em favelas que até então era fragmentado, que não tinha informação, isso desse cenário para um cenário em que hoje um morador da comunidade pode ir a um local, uma loja estruturada, ter o projeto da reforma, ter o material de construção de qualidade, ter mão de obra qualificada e ter crédito, e isso foram 4 anos para isso minimamente ficar de pé. Isso só foi possível por conta do investimento social privado, que desempenhou um papel alternativo, um papel que até então não era eu diria, convencionalmente utilizado pelas fundações e pelos institutos, mas que toparam criar uma alternativa para esse investimento. E que hoje a gente tem chamado de blended finance, né? Combinar o investimento filantrópico com o investimento de impacto e, com isso, potencializar o impacto, o retorno financeiro a um risco diferenciado, né? Então, com isso, poder assumir mais risco, ampliar ainda mais o impacto desse investimento, principalmente em regiões periféricas, onde há uma carência maior de informações para se criar novos mercados. Então, o que eu percebo de oportunidades, pensando em periferias e investimento social privado, é fundamentalmente, nesse longo prazo, direcionar um percentual desse valor, e essa é a recomendação 2 da Força Tarefa de Finanças Sociais, né, de destinar pelo menos 5% do investimento social privado para negócios de impacto, e com isso possibilitar a emergência, a criação de mercados que até então não existem, com isso ampliar o impacto e a escala de negócios de impacto. Acho que está tendo uma mudança e até uma convergência, mas em diferentes tempos aí, entre uma coisa e outra, porque o investimento para o investimento social, filantrópico, antes não era buscado que tivesse impacto, por exemplo. Você dava aquele recurso, doação, um fundo perdido e sem nada por trás disso, né? O que eu acho que tem acontecido cada vez mais, e acho que é justo isso, é que você tem que mostrar impacto, você tem que ter um monitoramento disso, mas, ao mesmo tempo, não perder esse lado absolutamente inovador. E, quando a gente fala de aspectos sociais, você não tem ainda todas as ferramentas para medir tudo isso. Se você não tem criatividade para pensar no impacto do ponto de vista social que você está causando, é complicado, né? Uma ação que a gente fez no CEBEDS, por exemplo, em 2 favelas para Rio+20, no Rio de Janeiro,
a gente estava preparado para toda uma medição tradicional de quanto é que você vai ter em eficiência energética, quanto você vai ter em água, etc, etc. E, na verdade, a grande questão lá foram novas lideranças que a gente proporcionou. Esse foi o grande ganho dessas duas comunidades, que a gente não tem como mensurar muito e nem teve como dar muito continuidade. A gente teria que estar pensando nisso. Então, tem uma mescla aí de você ainda não ter todas essas ferramentas para estar atuando. Então, você precisa de ter um certo jogo aí de credibilidade das instituições que são respeitáveis para fazer isso, mas, ao mesmo tempo, buscar cada vez mais impacto, assim como as empresas também, elas estão buscando mais impacto, buscando ficar mais social nas suas ações, que antes não estava com tanta essa preocupação, né? Da questão que o Virgílio coloca, né, ainda mais numa região como a Amazônia, que é fantástica, é o cartão postal do mundo, não é só do Brasil, né? Eu acho que é um desafio, sim, e a gente tem que pensar de forma diferente. Existe uma carência, aqui a gente está em São Paulo, Rio, Brasília, você não tem tanta carência dessas discussões que a gente faz. Você tem, mas assim, se você vai numa capital do Nordeste, do Norte, a carência é muito maior. Eles não costumam estar lidando com essa questão, tem uma sede da população, de todo mundo, para beber, ainda com que tem internet e tudo, para estar podendo ser mais, né, agente de todo esse processo. Então, eu acho que tem que considerar as diferentes necessidades, sim, o estágio que está, mas a Amazônia, eu acho que a grande questão que a sustentabilidade vai proporcionar é porque pagamentos por serviço ambiental, valor de uma floresta em pé, tudo isso são discussões que a gente está falando aqui, né, do ponto de vista da sustentabilidade, e é isso que precisa, o desmatamento precisa ser reduzido muitíssimo para que tenha valor ali, o pagamento por serviço ambiental também, você está Natura, Boticário e tantas outras empresas, Coca-Cola, água, estarem presentes lá de uma outra forma, valor compartilhado, é o que as empresas estão falando cada vez mais lá, né? E esse débito social que tem na região norte, que é impressionante. Você tem grandes empresas lá, mas é o pior saneamento do Brasil. No entanto, são 80% praticamente da água doce do Brasil está lá. E é o pior saneamento. A gente deve, como país, como empresas, como governo, àquela região, para nosso desenvolvimento todo por aqui, né? Então, eu acho que é um trabalho diferenciado, mas é que nessa nova economia, ou nessa nova coalizão, vai ter mais espaço. Obrigada, Marina. Bom, me atrevendo a fazer um encerramento na nossa mesa aqui, antes de agradecer os panelistas, eu acho que a gente falou nessa nossa 1h30 aí dos papéis do público, do privado, de muita oportunidade, né? Falamos de desafios atuais, como as migrações involuntárias, possibilidade de não conseguirmos atingir o Acordo de Paris, a importância das empresas serem agentes transformadores de liderança, né? A gente falou de impacto social o tempo todo aqui, mesmo não nominando dessa forma, e principalmente a gente falou de modelos que funcionam, né? Eu acho que a gente sai inspirado daqui, vocês deram muitos exemplos e certamente a plateia vai levar isso. E entendo que a gente também, né, nessa hora do paradigma, que é o tempo todo que a gente está falando, a gente precisa ter modelos e precisa ter apelidos e precisa ter nomes para transformar o mainstream. Então, o capitalismo consciente, o próprio sistema B, que aí tem uma particularidade jurídica que o diferencia, né? Mas, de qualquer forma, a gente também está falando de uma categoria. Quiçá um dia não falemos mais de categoria, e todas as empresas serão desta forma, todas as empresas serão empresas B, como muitas já o são sem a certificação, mas a gente precisa desse tipo de distinção também, entendo isso. Mas eu acho que a gente caminha para lá. E aí, Marcel, eu vou usar 2 frases suas para encerrar. A melhor era é a de hoje. Eu também acredito nisso, acho que todos nós acreditamos nisso, nós somos protagonistas do hoje, da era de hoje, e a gente não está aqui por acaso. Então, isso é muito inspirador. E você falou em amor e dor, eu uso muito essa frase nas minhas palestras, eu uso amor, dor e inteligência. Então, eu trago a dimensão da inteligência, que é a gente perceber que é para lá que o mundo vai, e eu tentar chegar o quanto antes, porque não tem jeito, não tem caminho de volta, ainda bem. Então, agradecer demais vocês, acho que foi muitíssimo bom. Obrigada a vocês também, e quero crer que a maioria das perguntas foram, senão os panelistas estão aqui certamente. Obrigada, gente.